Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está no Dimar Entrevista pela 91.7 FM, O Tempo, claro, também pelas plataformas digitais de O Tempo, youtube.com/O Tempo, acompanhando mais um Dimar Entrevista. Você sabe que por aqui sempre os grandes personagens do futebol, né, passam por aqui, do esporte em geral. Agradecer a sua audiência, a gente está muito feliz com o trabalho e hoje eu estou trazendo mais um desses grandes personagens do futebol, extremamente vencedor, mais do que vencedor, uma das grandes pessoas e melhores pessoas que eu tive a chance de conhecer ao longo da minha carreira, alguém que fez parte da minha história, né? Mas mais do que fazer parte, se tornou um grande amigo, pelo qual eu tenho muito carinho, a família e tudo, e é competente, mas é competente, mas é competente. São tantos títulos, gente, tantos títulos que eu ficaria aqui horas falando. Campeão da Série B pela Inter de Limeira, campeão catarinense pelo Criciúma, campeão paranaense pelo Paraná, pelo Cruzeiro foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Copa Centro-Oeste, pelo São Paulo foi campeão paulista, pelo Atlético campeão mineiro 3 vezes, Campeonato Brasileiro da Série B 2006, foi ele que retornou com o Atlético à Série A, Recopa Sul-Americana em 2014, Copa do Brasil de 2014, do Fluminense da Primeira Liga, enfim. E aí ele tem destaques na Supercopa da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Mercosul, enfim. Tem vice-campeonato aí de Copa do Brasil com o São Paulo e muito, muito mais. E eu tô falando do meu amigo e recebendo com muito carinho hoje, Levir Coupe. Que bom, treinador, ter você aqui com a gente. Oi, Dimara, que prazer encontrá-la, né, depois de um bom tempo. E quando você foi falando, as coisas vão... Passando, um sonho, né? Você começa a olhar para trás e cada momento feliz e das conquistas, as comemorações com os amigos, o povo mineiro, né? A minha mulher a Maria ficou apaixonada também pela culinária mineira, nós trouxemos restaurantes, enfim. Minas faz parte de nossas vidas e eu agradeço a oportunidade que eu tive, o encontro que eu tive e a facilidade de comunicação. Foi uma coisa engraçada, né? Porque eu costumo falar leite quente não dói o dente. Um curitibano fala assim. E o mineiro fala bem diferente. Né? Mas deu uma liga de uma certa forma que ninguém pode explicar. Verdade. E isso eu não vou esquecer jamais. E cada vez que eu me lembro de Minas, olha, o futebol mineiro, as pessoas, do modo geral, é sempre um prazer. E saiba que aqui também é da mesma forma. Eu tive a honra, porque é honra mesmo. Eu vi a primeira chegada do Levir Coupe ao Atlético. Eu acompanhei a apresentação do Levir e foi muito engraçado, porque o Levir não era um técnico conhecido em Minas, né? Não tinha feito nenhum trabalho em Minas, enfim. E a opção do Atlético, o Atlético nunca foi muito tranquilo, né, gente? A pior situação de cobrir o Atlético são os bastidores. E aí chega o Levir, né? O Levir é apresentado e a gente olhando o Levir e tal. Aí ele faz aquele time, afasta alguns jogadores, né? O Campeonato Brasileiro era disputado de uma outra forma. Aí o Atlético foi para uma repescagem, ele afastou o Éder Aleixo, me lembro do Éder Aleixo sentado na cerca lá da Vila Olímpica.
e vendo todo mundo treinar, ele tá emocionado, mas eu tô mais emocionada ainda, porque você imagine a honra que eu tenho de ter acompanhado desde o início da chegada desse amigo querido, competentíssimo aqui em Minas Gerais. E aí ele fez um trabalho brilhante no Atlético e ganhou a torcida e ganhou todo mundo. E o Levi, mesmo depois dessa primeira vez que ele deixou o Atlético, ele era lembrado o tempo inteiro. Virava e mexia, saía um treinador, era cadê o Levi? Onde está o Levi? Vamos falar com o Levi. E ele conseguiu, mais do que só no Atlético, ter o mesmo carinho do Cruzeiro também, né? De depois do Atlético ir para o Cruzeiro, ganhar Copa do Brasil, jogo dificílimo, né? Foi aquela surpresa. Esses momentos são lindos, né, Levi? Pois é, né, Dimara? Olha, são momentos inesquecíveis, assim, e que eu fico pensando, assim, a quem eu devo agradecer? Sabe, é uma pergunta difícil de responder. Então, eu prefiro falar, Deus, né? Putz, eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque Deus manda em todo mundo, né? Mas, assim, quem foi que me levou, né? Quem foi que acreditou no nosso trabalho? E, então, são pessoas, assim, nós tivemos uma ligação muito interessante, e eu não sei por quê, o povo mineiro, assim, né? Foi muito. O mineiro é fácil de se adaptar. Ele é um povo muito educado e muito simpático. Então, assim, o curitibano já é um pouco mais fechado, um pouco, né? Por incrível que pareça. Mas eu, sei lá, eu acho que eu fui iluminado, assim, sabe? Fui escolhido aí por Deus e eu agradeço de todo, não sei a quem agradecer, assim, porque as oportunidades que eu tive, os momentos felizes que eu passei, juntamente com a minha família também, em Belo Horizonte, cara, né, em Minas Gerais, quer dizer, foi uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer nunca, quando eu era menor, quando eu era mais novo. Enfim, obrigado pela oportunidade. Agora é uma ótima oportunidade, né, Edmar, de estar falando com você, estar falando com muita gente. Então, é uma ótima oportunidade de eu dizer o quanto eu sou grato a vocês. Ah, gente, não emociona não, porque é muita coisa boa. Para a gente dizer dessa história toda, né, de Minas Gerais e também técnico do São Paulo depois, e aí foi interessante que o Levi veio fazer uma final de Copa do Brasil aqui no Mineirão, né, diante do Cruzeiro, né, que é aquele jogo que todo mundo fala de 2000, era o Marco Aurélio, técnico do Cruzeiro, e foi neste jogo que o Cruzeiro anunciou que não seria mais o Marco Aurélio, seria o Luiz Felipe Scolari. A partir dali, né, o Cruzeiro recomeça uma nova era. Dali o Luiz Felipe Scolari vai para a seleção brasileira. E o Levi veio para essa final, é aquela final de 2000, né, no gol de falta famosésimo do Giovani, né? O Miller fala na orelha do Giovani, ele bate. Lembrou, Levi? Pois é, essas lembranças são maravilhosas, né, cara? Imagina no momento que aconteceu a situação, né? Quando você ganha um título, faz um gol, é realmente indescritível. É indescritível. E o Levi, com tudo isso, foi ali para o hall dos técnicos tops do Brasil, né? Ele sempre foi citado entre os primeiros, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, Levi Coupe, né? Eram os nomes que sempre circulavam, cotado para a seleção brasileira, né? E como é que você sentia isso, Levi? Seleção brasileira, por exemplo, quando você teve o nome falado para a seleção, deve ser meio um susto, né? Você fala assim, nossa, né? Pois é, Edmar, você não vai acreditar nisso. O quê? Talvez você não vai acreditar, né? Mas eu acho que eu tive um problema. Eu tive um certo problema, sim, com relação ao meu nome. Ao meu nome. Você já viu alguém chamado Levir, com R no final? Já ouviu? Agora, Levir Coupe. Culpi. Quem ouviu falar?
Não. Quer dizer, olha, olha, se fosse Pedro, João, Era né, mais fácil, né? claro, ia facilitar tudo, né, cara? É verdade. Mas Fernanda. eu acho que na minha carreira eu tive essa dificuldade Pode ser. e, Pode ser. de expressão do meu próprio nome, sabe? Eu tinha que falar o meu nome e soletrar para as pessoas escreverem assim. É. Então foi uma coisa muito engraçada. Mas eu não quero reclamar muito, não, Hum. porque eu vou contar para vocês agora o nome do meu irmão mais velho. É? O meu irmão mais velho tem o nome de Lodércio. Aí veio o segundo irmão, que já não está mais conosco, com o nome de Lodair. Meu E aí Deus. veio a minha irmã com o nome de Leodete, né? E aí o Levir, com R no final, quer dizer... Eu acho que você não tem nada para reclamar. Pai e mãe super criativos, né? Imagina. E esse bom humor do Levir, né? Essas histórias que o Levir tá contando pra gente, ele foi assim na carreira, né? Todas as vezes que a gente chegava e estava com ele nos CTs ou nos jogos, ele sempre tinha essas tiradas nas coletivas, né? E falava com a gente. Tinha dia que ele estava mais bravo, porque nem sempre ele foi muito calmo. Ele era bravo, tá, gente? Ele era bravo. Mas era educado. Tinha algumas diferenças, né? Mas eu sempre disse que eu nunca gostei, eu dou o nome de treinador meleca, que é aquele que você vai fazer entrevista com ele, ele não acrescenta nada, não fala nada, só te trata bem, tá tudo certo. Não é assim. Eu gosto, e são meus amigos, e eu gosto de trabalhar com treinador estilo Scolari, Vanderlei, Levi, Leão, né? Que eles, tuf, em você na coletiva, depois sai normal, fala assim, aí, tá tudo bem? Como é que tá a vida? Ou seja, aquilo não interferia no nosso trabalho, né? E nem na nossa amizade. A gente podia perguntar o que quisesse, até às vezes ali tinha um embate na coletiva, mas a gente saía dali, era normal, como se nada tivesse acontecido, né, Levi? É mesmo, né, Mara? Tem uma coisa engraçada também, né? Porque as pessoas não tem muita relação com o nome, sabe? Elas gostam ou não gostam. Então, né? Felipão, que Felipão, que o cara já reclama, né? É o Levir Coupe. Levir Coupe, quem é esse? Só o nome, às vezes irrita o torcedor, porque se o time ganhou, aí fica tudo bem, né? É verdade. O time perdeu, o nome do cara é feio. É verdade. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Agora, eu vi assim na sua carreira, eu vi, claro, as duas Copas do Brasil, né? Depois a gente vai falar do Atlético, mas eu vi o Levir com uma emoção fora do normal, num Mineirão lotado, quando ele trouxe o Atlético de volta à Série A do Brasileiro, né? Quando o Atlético foi campeão da Série B. Que interessante, porque você pode achar assim, a maior emoção do treinador é ser campeão brasileiro da Série A, da Copa do Brasil, mas eu nunca vi o Levir tão emocionado, tão feliz, tão vibrante, quanto o dia que ele ganhou a Série B pro Atlético, aquele Mineirão lotado, a torcida cantando o nome dele, e era ele, era o pessoal, aquele foi marcante, né? Mas, Imara, pois veja bem o tamanho desse acontecimento, né? Uhum. Pensa bem assim, ó,
se o Atlético não conseguisse, É. sabe? O Atlético, cara, não é um time que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Não é um time. É. Aconteceu isso, mas foi um descuido, sei lá, um desastre que pode acontecer com todo mundo, né? Mas não é para o Atlético mesmo. O Atlético não pode disputar a Série B ou a Série C, tem que estar na Série A, porque por merecimento, é claro, né? Por méritos e pela qualidade da torcida, sabe, tudo, e tudo envolve assim, né? O clube é um clube também muito interessante. E então Cruzeiro e Atlético, né, e o América, eles não podem Também, ficar na Série claro. B. Eles não podem. São clubes com força e potência, né, principalmente de torcedores, né, para permanecer na Série A e que para dar muitas alegrias ainda aos seus torcedores. Então, aquilo foi olha, um desabafo assim, foi um negócio, né, que parece que vamos lá, vamos buscar, tá errado alguma coisa, vamos corrigir, vamos pôr de volta onde tem que estar. Então foi um prazer muito grande também, mesmo que isso não tenha sido, né, o, o título ou a conquista mais Importante. famosa do Atlético. Exatamente. Mas eu penso que foi importante, sabia? Porque se não volta para a Série A, como é que ia ser campeão da Libertadores? Como é que ia ser campeão com você mesmo daquela Copa do Brasil de 2014? Que Copa do Brasil, Levi? Como é que você virou jogo daquele jeito? Como é que você... Gente, era uma coisa incalculável, né? Como que você conseguiu fazer aquele time ter aquele, né? Aquela determinação de virar histórias que não estavam bem, de fazer o que ele fez para chegar campeão daquela Copa do Brasil, que tem, né, todo o histórico dela de ter sido aí contra o principal rival e tudo mais, né? Pois é, né, Dilmara? Eu acho que é alguma coisa preparada por alguém de fora, né? Por Deus, alguma coisa assim, né? Mas alguma coisa diferente, porque em alguns momentos eu também cheguei a pensar nisso, falei, meu Deus, o que eu fiz para dar tudo certo? Né? O que eu fiz para dar tudo certo? Claro que a gente tem uma série de Claro. coisas que devem funcionar, mas tem o fator sorte, o fator azar, né? Vários fatores assim que influenciam no resultado. Então, você ficar marcado assim, né, com dois times de Minas, cara, Atlético e Cruzeiro, quer dizer, uma situação que é inexplicável assim para mim até hoje. Mas eu só sei que foi muito prazeroso, né? Quando eu lembro nossa, a primeira, bom, também para vocês terem quem nunca falou comigo, quem nunca me conhece, quem não, olha, a influência mineira foi tão grande, né, na minha vida, que a minha mulher, a Marília, ela é chefe de cozinha, nós abrimos restaurantes mineiros em Curitiba e eles funcionam até hoje. E as fotos todas que eu tenho, tudo de títulos estão lá nos restaurantes, e eu me sinto tão bem quando eu entro assim, né? Porque sabe, é o retorno a um estado onde eu fui tão feliz, onde eu tive tantos amigos, que a gente não tem como agradecer, porque tudo que eu falar é pouco. Então, mas tenho certeza de que no meu coração, Minas Gerais vive como meus próprios filhos. É lindo, né? São duas filhas, quantos netos? Nossa, tenho 2 netinhos, cara. Olha, Ah, o Luan e o Davi, né? hum, Nossa, adoram futebol, vive com a bola embaixo do braço, dorme com uma bola, e são ainda pequenos, né? São uhum. bem pequenos. Mas eles estão no caminho. Não sei se alguém, numa hora dessas, eles vão pintar aí no Atlético, no Cruzeiro, no América. Vamos ver. Olha, é uma história linda. Eu queria muito gravar, fazer esse programa com você, Levi, porque por tudo, né, que a gente teve chance de viver, pela história que você faz
parte na minha vida, na minha carreira. Agradecer ao Adriano Hartmann também, que está aí ao seu lado, que é esse assessor tão querido também, né? Que me ajuda tanto com tanta gente. E dizer assim, olha, você mora no meu coração, mora no coração dos cruzeirenses, dos atleticanos, né, do povo mineiro da mesma forma. Sempre as pessoas perguntam, e o Levi, você falou com ele? Os próprios jogadores, né, falando esses dias com o Marques, com o Guilherme, né, com os meninos do Cruzeiro também, e eles sempre, a gente está gravando uma série de programas, e eles sempre perguntando de você. Eu falei, não, eu vou entrevistar ele vai falar e tudo mais. E dizer que eu trago aqui o abraço de todo mundo, é uma equipe imensa. Aqui nós temos o Lélio Gustavo também, você está lembrado do Lélio? O Lélio diz assim, para mim foi o maior treinador que o Atlético já teve. E assim, e acho que é isso, sabe? É a história mesmo, né? Os momentos que a gente viveu junto. Então, queria te agradecer muito, muito, muito por ter estado com a gente, poder passar um pouquinho desse momento e de você que hoje está aí, né? Com a família em Curitiba e tão bem. Obrigada demais. Ô, Dimora, olha, você e o Lélio, por exemplo, olha, é uma pena, né? Porque, claro, eu devo também um agradecimento à imprensa, né, de Minas, porque o nosso relacionamento foi muito bom também. É claro que, sabe, é mais ou menos como um casamento, Claro. não é 100%, não dá 100%, já vi. Sempre tem alguns problemas, tal, mas a gente consegue superar e novamente volta. E esse relacionamento também com a imprensa que eu tive, Dimara, você também espetacular, assim, nunca tivemos um problema, né? Nós não Graças a tivemos Deus. problema. Nossa, Agora, eu quero que você mande um abraço muito a todos da imprensa que você puder também, claro. porque a imprensa, sem a imprensa, também não há essa evolução do futebol, né? Porque a imprensa é que é responsável pela divulgação, pela manutenção do próprio futebol também. Então, há um respeito muito grande também de nossa parte e espero que continuemos assim, né? Com o Brasil sendo campeão e com a imprensa também tendo pessoas como você, né? Que transmitem o que deve ser transmitido, sabe? Então, que felicidade que eu tenho de falar com você e de poder mandar um abraço para todo mundo através de você também. Obrigado por tudo. Treinador. Obrigada. Que programa lindo. Obrigada demais. E é isso, gente. Que programa, hein? Que emoção. Adorei. A gente volta semana que vem. Beijo. Tchau.